Oi, gente. Esse vídeo é uma continuação do nosso estudo sobre formas de pensamento na obra de André Luiz. E hoje eu preparei aqui um resuminho para não me perder, porque nos outros dois vídeos eu começo a falar de um assunto e acabo me perdendo. E também porque eu queria responder a pergunta da minha amiga Cláudia, que pediu, não é nem pergunta, foi um pedido. Ela pediu nos comentários do outro vídeo que eu falasse sobre egrégora. O que é uma egrégora, gente? Uma egrégora, segundo, não é usado esse termo, até agora eu não achei nenhum livro, eu já pesquisei em alguns, mas nos que eu pesquisei não achei essa palavra nesses livros do André Luiz que eu pesquisei, ainda falta pesquisar a obra toda. Mas ele usa um conceito em Os Mensageiros, que eu achei que se adequaria à explicação do que seja uma egrégora. Ele diz que é uma nuvem de resíduos mentais que se intensifica pelas ações diretas, ou seja, pelo comportamento das pessoas, ou indiretas, pelas conversas e pensamentos. Então, ele dá um exemplo muito bom ali. Naquele momento em que ele escreve o livro, o mundo estava em guerra, né? Estava tendo a Segunda Guerra Mundial. Então, eles estão conversando justamente sobre isso, porque não bastava os que estavam em luta, né, nas ações bélicas, que já pesavam, né, a esfera mental da Terra, mas também tinha as pessoas, quem não estava lutando no fronte, estava falando sobre a guerra, estava comentando sobre a guerra, estava pensando sobre a guerra. Raros eram aqueles que estavam tentando pensar mais alto, sair daquela vibração da guerra. E ele diz algumas coisas assim que são bacanas, por exemplo, Os Mensageiros, página 43, na versão PDF, tá? O posto de socorro onde eles estavam recebeu 400 desencarnados. Ele diz que 50% dos desencarnados na Europa foram mandados para as Américas, né? Para cá, para as colônias americanas. E neste determinado posto havia 400 desencarnados da Europa. Por que isso foi feito, tá? Porque ele diz o seguinte: os pensamentos atormentados desses desencarnados na guerra, que morriam violentamente, determinariam focos pestilenciais e intoxicariam as fontes vitais das regiões já sacrificadas. Ou seja, o pensamento atormentado de uma legião de seres na crosta terrestre, ela causa a peste, epidemias, ok? Então, é um excelente tema, né, para a gente pensar nesse momento que a humanidade está vivendo, onde está se recrudescendo as ideias fascistas que geraram a Segunda Guerra, né? O preconceito, a questão de tudo tem que ser resolvido na arma, né? A agressividade das pessoas, defesa de pena de morte, defesa do aborto, defesa de eutanásia, tudo é morte. Tudo é contra a vida, não é? Não que... eu acho que a questão da descriminalização do aborto é uma, e a questão de se fazer e praticar aborto é outra. São coisas diferentes, tá? Eu sou contra, mas eu não posso impor a minha visão religiosa sobre uma pessoa que enxerga de outra forma, né? Mas, da mesma forma, também não posso ser a favor de tal modo que eu obrigue um médico a praticar um aborto sem que ele concorde. Então, é uma questão bastante polêmica, bastante sensível a questão do aborto. Muito embora se fale muito que é um crime, é um crime, é um crime, eu acho que está faltando aí um debate mais profundo sobre essa questão, tá? É um crime contra a vida? Sim, mas existem pessoas que não creem nisso, né? E como o Estado é laico, nós não podemos impor as nossas crenças de que aquilo é um crime àquelas pessoas. Então, são duas coisas diferentes, né? O que a gente pensa e o que a gente quer impor ao outro.
Bom, mas isso não é o assunto. Vamos falar da egrégora. No mundo hoje tem uma egrégora muito negativa. Me parece que está todo mundo assim sob a expectativa de uma guerra. Isso só foi comparado ao tempo da Guerra Fria, quando todo mundo tinha medo de uma guerra atômica, né? E isso era alimentado. Mas, de certa forma, naquele tempo, isso foi positivo, porque na medida que todo mundo tinha medo da guerra atômica, todo mundo se segurava. Haviam duas potências, né, União Soviética e Estados Unidos, que tinham a bomba atômica e seriam capazes de destruir o mundo. O problema atual é muito mais grave, porque hoje tem outros países que desenvolveram a energia atômica, a bomba atômica, e que talvez não tenham tanto senso de responsabilidade. E, além disso, nós temos, né, independentemente de posição política, nós temos que ver pelas declarações que ele dá, o Donald Trump é um desequilibrado, né? E ele está batendo de frente com outros desequilibrados, né, que estão em poder, estão se enfrentando. Já vi na internet várias notícias de pessoas que estão estocando alimento, porque acham que vai realmente acontecer uma guerra. Está havendo transferência realmente de transportes bélicos, de armas para a Europa, dos Estados Unidos para a Europa. Por que isso? Para afetar a quem? Se é para defesa, se é para ataque, não sabemos, né? Só Deus sabe disso. O que nós podemos fazer contra isso é manter nosso pensamento focado na paz, né? Focado, né, em sermos nós agentes e instrumentos da paz. Tudo que nós pudermos fazer que vá contra essa energia da agressividade, da luta, da morte, nós fazermos, né? Tem mais outras coisas, por exemplo, aqui que ele fala, e aqui já em Nosso Lar, no capítulo 37, a ministra Veneranda ela faz uma palestra sobre pensamento. E ela fala umas coisas muito legais que eu peguei umas frases para a gente verificar aqui, ó. O pensamento é linguagem universal. E dentro disso ela desenvolve o tema da telepatia entre os seres angélicos e puros, tá? E ela deixa entrever que nós poderíamos conversar telepaticamente se nós tivéssemos mais disciplina mental e utilizássemos nosso pensamento de forma mais positiva. A criação mental é quase tudo nessa vida. Essa é outra frase que a Veneranda fala, tá? O pensamento é a base das relações espirituais entre si. Então, é através do nosso campo mental que a gente observa a realidade e interpreta os fatos da realidade. É aquela história mesmo do copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Se você está com uma mentalidade negativa, você vai escolher tudo negativo. Você vai ver o que falta. Você vai sempre estar exigindo, você vai estar sempre cobrando. Se você está positivo, você vai estar sempre irradiando. Então, você vai ver o que existe, do que você pode dispor, entendeu? Então, você vai ver o copo meio cheio, você vai ter uma vida mais otimista. Não basta ao ser humano admitir o poder do pensamento. Essa história de que nós não usamos 10%, só usamos 10% da capacidade mental, não usamos toda a capacidade do pensamento, que tem um poder danado do pensamento, todo mundo já admite, isso é abobrinha na terra já, todo mundo sabe disso. Mas isso não melhora a nossa condição espiritual, né? Isso não fez até hoje com que a gente evoluísse espiritualmente. Por quê? Porque nos falta a disciplina de criar mentalmente quadros mais positivos. Então, ela fala o seguinte, nós só admitimos poder de pensamento na condição inferior. A gente não usa o pensamento para nos libertarmos da inferioridade. Toda a nossa energia mental tem sido usada em criações destrutivas e prejudiciais.
Uma ideia criminosa não é uma ideia criminosa somente, ela é produtora, ou seja, ela produz gerações de ideias mentais de mesma natureza, entendeu? Então, quando você alimenta uma ideia perniciosa, ela se propaga e ela cria novas ideias, ela se prolifera. E o mesmo ocorre com as ideias que são positivas e benéficas, tá? O mesmo ocorre com o princípio elevado. Então, se você nutre pensamentos de amor, de solidariedade, eles também vão gerar frutos e filhos de mesma natureza. É uma questão de escolha nossa, onde você vai manter o seu padrão mental, entendeu? Então, isso está em Nosso Lar, no capítulo 37. Essa palestra da veneranda é espetacular, né? Merece ser lida. A questão da egrégora que eu falei anteriormente está nos Mensageiros, na página 43, mais ou menos, ali por ali, que eles falam da guerra. E ainda tenho uma parte no Ação e Reação, que eu prometi. Pausa. Eu não sei se é notar, toda vez que eu vou falar desse assunto, meus cachorros latem, tá? Eu já estou percebendo isso. Eu prometi no último vídeo, Forma Pensamento, falar do perigo da gente manter uma ideia e um pensamento firme. A Pinar, principalmente, como ela late quando eu falo desse assunto. No Ação e Reação, os instrutores têm a oportunidade de conversar com um vingador que estava obsediando uma pessoa. Então, como era? A estratégia era: vamos nos aproximar como amigos desse vingador, descobrir qual é o problema dele, ajudá-lo a sanar o problema dele, ganhar a confiança dele para que ele pare de obsediar a pessoa. E assim, nesse processo de ganhar confiança e tudo, eles começam a conversar e o vingador ensina a eles o que ele está fazendo para obsediar a pessoa. E aí ele diz o seguinte: todo mundo tem um desejo central. Esse desejo central, ou tema básico, são pensamentos que nós emitimos com mais frequência e que constituem o reflexo dominante da nossa personalidade. E aí, por esse desejo central, facilita aos adversários ou aos nossos benfeitores reconhecerem a nossa natureza espiritual, ok? E aí o processo obsessivo, ele começa com a superalimentação dessas ideias. Aquele caso que eu também falei no último vídeo do ciúme, que a entidade fica inspirando o ciúme, a pessoa acolhe ali, ele vai cada vez mais alimentando aquela ideia da pessoa. E é exatamente isso que essa entidade fala para o André Luiz, que começa com uma superalimentação de ideias que são centrais para essa pessoa, excitações constantes e criações de novos quadros para a imaginação. Nesse momento, eles comparam isso à televisão. Cria-se uma imagem na cabeça do obsessor e essa imagem é transmitida ao obsediado. Nem sempre é o próprio espírito inimigo que faz isso. Muitas vezes esse inimigo pega outros mais atrasados e deixa ali fazendo essa tarefa de ficar incutindo, enquanto ele vai fazer maldade para outras pessoas também, tá? E em alguns casos, eles colocam espíritos até para sugar a energia da pessoa, tá? Então, isso aí a gente vai ver quando a gente começar a fazer um estudo sobre obsessão, sobre outras coisas, ou até sobre voz, formas perispirituais e outras coisas. Mas no momento atual, que é a vigilância do pensamento, que essa é a minha maior preocupação, por isso eu resolvi estudar esse tema primeiramente. É interessante a gente ter essa noção do quanto é prejudicial para a gente manter a nossa mente numa coisa negativa, tá? Então, eles alimentam com imagens, eles vão produzindo imagens cada vez piores, você vai ficando com a cabeça cheia de imagens na sua tela mental, e
piorando até o ponto em que eles tomam completamente posse da sua vontade, né? Você vai aceitando de tal modo as sugestões desses adversários que você cria uma afinidade com eles que depois fica muito difícil de desentrelaçar, né? E aí é o que se chama o processo de fixação mental. A pessoa fica com uma ideia fixa, ou de perseguição, ou de ódio, ou que vai matar uma pessoa, ou que vai roubar, entendeu? E nesse ponto aqui, eles até dão o exemplo de um homem que era muito, muito, muito ambicioso e gostava de dinheiro e de poder, e ele tinha terras e ele queria se apropriar da terra da vizinha sem pagar. E esses adversários espirituais dele, que tinham sido lesados por ele, né, justamente nesse mesmo processo de roubar terras, né, estavam se vingando. Então eles começavam a incutir na cabeça dele, do cara, que aquelas terras iam falência, que ia ter leilão, que ele ia conseguir facilmente aquelas terras, que ele não ia precisar pagar por aquilo. E ele começa a elaborar realmente planos na cabeça dele de se apropriar das terras sem pagar o preço justo pelas terras, né? De como roubar ou fazer para aquela terra vir para ele. Então, o pensamento dele chega a um ponto tal que ele só pensava em um jeito de ficar com as terras da vizinha, ok? A que preço fosse. E aí ele fala isso, ocorre a fixação mental. E ela se dá por essa emissão de imagens por hipnose. A pessoa obsediada, ela fica hipnotizada, sempre exteriorizando uma forma de pensamento fixa, tá? E quem funciona como antena nesse processo, todos são os nossos nervos, e por isso a pessoa fica com doenças nervosas. Muitos problemas psiquiátricos são causados, e hoje há muitos estudos, por conta desses processos de intervenção no pensamento. Poxa, Lelê, mas você só fala coisa ruim? Não, é porque a gente está sempre nesse pensamento, inclusive eu, né? Como eu falei que eu estava no chapéuzinho. Então, isso foi um estudo que eu estou fazendo justamente para a minha própria melhora também. E é óbvio que a gente, quando estuda a doença, a gente busca também o remédio, né? Então, esse mesmo poder que a gente tem de pensar e atrair adversários, a gente tem de pensar e atrair benfeitores. E nesse momento, o que entra de mais precioso é o poder da oração. Uma prece bem feita atrai os seus benfeitores espirituais. Uma conduta condigna com a prece e com pensamentos elevados é capaz de neutralizar a ação negativa desses seres. É claro que depende do estágio. Se você já está num estágio de fixação mental, não vai bastar só isso, né? Até porque você já vai estar com a sua vontade muito, muito debilitada. Aí vai precisar de um tratamento espiritual, psiquiátrico, medicação, uma série de coisas. Mas para as pessoas que percebem que estão tendo pensamentos sugeridos que não são dela, né? Que são ideias que vêm que parece, a gente fala assim, parece até o demo mesmo que está me inspirando, né? Você, quando percebe isso, mentaliza o céu, mentaliza a luz, mentaliza o Pai, pede a Jesus que venha e lhe proteja, mentalize luz à sua volta, onde tudo que for negatividade bata e saia e volte, né? E você tem como se proteger. No caso da egrégora terrena também, né? E é por isso que eu decidi fazer os vídeos, né? Porque eu estou sentindo não só essa egrégora no mundo, como no Brasil. No Brasil hoje nós estamos vivendo também um ódio de grupos que nunca houve aqui no Brasil, pelo menos que eu saiba, durante os 55 anos de minha existência eu nunca vi. Então, é necessário que as pessoas que estão percebendo isso e não querem entrar nessa vibração estejam atentas ao seu pensamento
e com a sua vontade, que é a maior força que nós temos na vida, é a vontade dirigindo o pensamento, é guiarmos com a intenção mesmo de dissipar a treva, tá? Então, é a nossa vontade, a força da nossa vontade, moldando pensamentos, plasmando energias positivas para alterar uma realidade extremamente negativa que está sobre o Brasil hoje e sobre a Terra. Esse é um papel não só dos espíritas, esse é um papel de todos os cristãos, e o Brasil não é à toa que é o país mais cristão do mundo. É o que tem maior número de evangélicos, é o que tem o maior número de católicos e o que tem maior número de espíritas. Todos nós cristãos hoje temos o dever de contribuir com o nosso pensamento, com as nossas orações para dissipar essa egrégora negativa que paira sobre o Brasil hoje, ok? E a partir daí espalhar isso para o resto do mundo também, ok? Conto com vocês, pensem sobre isso, sobre a nossa responsabilidade individual na mudança do padrão vibratório que está ao nosso lado, na nossa cidade, coitado do Rio de Janeiro, que está sob o padrão do medo, né? Sob o padrão da revolta. Não só o Rio de Janeiro, mas é porque eu estive no Rio de Janeiro há pouco tempo e eu percebi isso. Me chocou muito ver a minha cidade daquele jeito. Então, o Brasil inteiro está sob isso e o mundo inteiro. Nós estamos vivendo realmente tempos muito difíceis, tá? Muito pesados. Então, eu conclamo aqui todos meus amigos de qualquer denominação, inclusive os ateus. Vamos pensar positivo. Vamos jogar energia positiva. A física explica, ação, reação. Se você emitir positividade, essa positividade retornará para você também. Tá? Um bom dia. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Até o próximo.